João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o significado desse gesto de Deus para a nossa vida? Significa, que esta é a maior prova de amor de Deus para nós. Significa também, além do amor de Deus, significa a misericórdia, a graça, a comunhão e também a justiça de Deus, ou o início do juízo de Deus sobre toda a humanidade. Porque essa passagem, ela nos fala, nos mostra, que haverá salvação e que haverá também condenação. Ela fala de vida eterna com Deus e vida eterna sem Deus. Ou seja, ela nos fala de céu e inferno. Jesus, ele nos fala em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Jesus diz assim, Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, Jesus veio trazer justiça. E esse julgamento já começou. Quando Jesus passou a pregar as boas novas, Jesus passou a ensinar que ele era o instrumento de justiça de Deus. Deus, ele enviou seu Filho amado para morrer em nosso lugar, para nos lavar e nos limpar dos nossos pecados, para nos redimir das nossas transgressões, para nos dar uma nova oportunidade de andarmos em comunhão com Deus novamente, através do sangue derramado de seu Filho Jesus pelos nossos pecados na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 5, versículos 7 e 8, diz assim, versículo 5, versículo 7, Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo, talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. E no versículo 8 ele diz assim, Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ou seja, nós, na nossa fraqueza, na nossa natureza caída, estávamos como mortos em nossos pecados. Porém, Cristo, fazendo a vontade do Pai, o próprio Deus, nos vivificou com seu sangue derramado, através do seu sacrifício vicário, feito para nós naquela cruz. Efésios 2, versículo 1. No livro dos Salmos, capítulo 100, versículos 4 e 5, o salmista expressa como devemos ser gratos a Deus. Ele diz assim, Salmos, capítulo 100, versículo 4, Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. E no Salmo 100, versículo 5, continua, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Jesus, em João capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Em Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 8, diz assim, Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou como um forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Ou seja, Deus, na pessoa do Senhor Jesus, quebrou o jugo do diabo que estava sobre toda a humanidade. E no versículo 9, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz assim, Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, Deus estava falando através de Moisés para o povo de Israel que todo o conserto ou pacto
ou promessa que Deus fez para o povo de Israel, Ele fez por amor, fez pela fidelidade à sua palavra, fez porque Ele vela sobre a tua palavra para cumprir. Trazendo para nós, nos dias de hoje, Deus não mudou. Deus continua nos amando e continua cumprindo a fidelidade de sua palavra nas nossas vidas, através de seu Filho amado, Jesus. Deus, Ele reafirma seu amor por nós em toda a sua palavra, tanto na velha aliança como na nova aliança. Aí a pergunta que fica mas como nós retribuiremos tão grande amor para com Deus? O próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, nos responde. Então, o Senhor Jesus diz assim, João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, para que possamos ter comunhão com Deus e retribuirmos o amor que Ele tem por nós, é necessário declarar o senhorio de Jesus nas nossas vidas e guardarmos os seus mandamentos. Essa comunhão só é possível com amor mútuo entre Deus e nós. Sem fé e sem amor é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Só tem fé em Deus quem ama Deus. Só ama Deus quem tem fé em Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, versículo 1, diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como o sino que tine. E no versículo 2 ele continua, ainda que fosse profeta e sábio, cheio de fé, se não tivesse amor, nada seria. No versículo 3 ele diz, e ainda que fizesse caridade e queimasse o corpo, se não tivesse amor, nada aproveitaria. E no versículo 4 ele diz assim, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não é leviano, não é soberbo. E no versículo 5 ele diz, não é indecente, não é interesseiro, é longânimo, não é maldoso. E no versículo 6 ele diz, não é injusto e é verdadeiro. E continuando no capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 7, ele diz assim, o amor tudo suporta. E no versículo 8, o amor nunca falha. E no versículo 13 de 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Eu gostaria de finalizar com Mateus 22, capítulo 22, versículo 37, 38, 39 e 40. Então Jesus respondeu ao mestre fariseu que havia perguntado sobre qual era o maior mandamento na lei. E Jesus respondeu assim, Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E no versículo 38, Jesus completou, este é o primeiro e grande mandamento. E no versículo 39, Jesus continua, e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no versículo 40, Jesus finaliza dizendo, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Fiquem na paz, na graça e no amor do Senhor Jesus.